Fala galera, eu sou o Moza do canal Moza na América e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre... olha a sirene tocando. Sempre quando eu vou gravar... Gente, eu moro aqui na Market Street, que é uma avenida principal. Sempre quando eu vou gravar, toca sirene da polícia ou do bombeiro. Enfim, galera, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre vale a pena morar nos Estados Unidos em 2025? Então assim, galera, todo mundo sabe o que está acontecendo no país, todo mundo sabe das mudanças imigratórias, mudança de presidente, então eu não tô aqui para falar disso, tô aqui para falar um pouquinho sobre custos mesmo. Em São Francisco, por exemplo, que é onde eu moro, é uma das cidades mais caras para se viver nos Estados Unidos e eu diria até no mundo, né? Então eu vou trazer um pouco da realidade de como é morar aqui em São Francisco e quais são os gastos que você tem. Quanto que você pagaria, por exemplo, para alugar uma casa aqui, né, e todos os outros gastos que você tem. Então, assim, se você viu o meu vídeo da semana passada, que eu fiz com a minha amiga Verônica, que é uma paralígua aqui nos Estados Unidos, algumas pessoas, depois de ver aquele vídeo, me perguntaram, Moza, mas qual que é o teu status? Qual que é o teu visto, né? Para quem não sabe, eu sou casado. Quando você é casado com um americano aqui nos Estados Unidos, você pode aplicar por Green Card, por residência permanente, para você ficar, né, com o seu esposo ou com a sua esposa, ou um visto familiar, enfim, também poderia dar Green Card se você tem um pai nos Estados Unidos e uma mãe. Mas enfim, o objetivo do vídeo de hoje não é falar disso, não é falar de mim, e sim dos custos de quanto é morar aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, aqui em São Francisco, geralmente as pessoas alugam um quarto, porque o aluguel aqui é muito caro. O aluguel em São Francisco é um dos mais caros, eu acho que só perde para Nova York, tá? Muitas pessoas moram aqui na cidade de São Francisco, mas também algumas pessoas escolhem morar aos arredores, né? A gente chama aqui de subúrbio, que são as cidades ao redor aqui de São Francisco. Se você é que nem eu, que gosta da agitação da cidade, aí o valor é um pouquinho mais caro, tá? Então, por exemplo, brasileiro geralmente quando chega aqui nos Estados Unidos, acaba morando na casa de alguém, né? Aluga um quarto, que aqui é muito comum. As pessoas alugam um quarto. Então, uma média de aluguel de quarto em São Francisco seria aí de $1.000 a $1.300. Uma média, tá, pessoal? Se você tiver muita sorte, você encontra algo de $1.000. E aí a gente tem que falar também de transporte, né? Se você for usar o transporte público, você pode comprar um cartão chamado Clipper. É um cartão que você pode usar tanto no metrô quanto no ônibus e você vai pagar $100 mensais para usar de maneira ilimitada, tá? Agora, se você quer comprar um carro, aí vai depender muito do carro que você vai comprar, você vai ter que pagar um seguro obrigatório, que aqui é obrigatório. A média dos seguros aí está saindo entre $200 e $300, dependendo da sua idade, dependendo do seu histórico de carteira de motorista, enfim. Lembrando que a carteira de motorista precisa ser a Driver's License aqui, não pode ser do Brasil, tá? Então não adianta você falar, tenho 10 anos de carteira de motorista, precisa ser a Driver's License aqui dos Estados Unidos. E aí você vai gastar com um carro de seguro uma média de $200 a $300, mais gasolina uns $200, então vamos colocar uma média de, se você tiver um carro já quitado, que você comprou à vista, você vai ainda gastar uns $500 mensais se você tiver um carro. Vamos falar de saúde, né? A saúde aqui nos Estados Unidos não é gratuita, diferente do Brasil que a gente tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, aqui não existe, tá? Se você tiver um salário abaixo do mínimo, você consegue aplicar por um plano de saúde gratuito que é pago pelo Estado, que é conhecido como Medi-Cal, aqui por nós brasileiros, tá? Mas se você já ganha acima do salário mínimo, você vai ter que pagar um plano de saúde por sua conta, ao menos que a sua empresa já te dê o plano de saúde como um benefício, que é o meu caso. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que já paga o benefício para mim. Então, falando do seguro saúde, você vai pagar uma média entre $200 e $300 para o plano de saúde. É como um plano do Brasil, como o Unimed, por exemplo, e ainda você tem uma coparticipação. Cada vez que você usa o médico, você tem que pagar uma porcentagem do valor, né, da consulta ou do exame, ou o que você for fazer. Além disso, você tem que pensar nas suas despesas de casa, né, como luz, água, gás. De modo geral, você gasta uma média aí de $200 a $300 com esses gastos, tá? E, por último, você também vai gastar com sua conta de celular, né? Um plano simples, você consegue pagar $50 mensais e você tem acesso ilimitado a ligações e internet no seu celular. Mas muito brasileiro, quando chega aqui nos Estados Unidos,
gosta de comprar um iPhone, né? Aqui o iPhone você consegue comprar de maneira parcelada, então você pagaria aí de 20 a 30 dólares mensais para ter esse iPhone. Então aí, recapitulando tudo que a gente falou, tá? Aluguel, você vai ter uma média aí, se você tiver bastante sorte, de $1.000. Transporte, se você usar o transporte público, $100. Vamos considerar que você não vai ter um carro. Se você for morar nos arredores, no subúrbio, aí você vai precisar de um carro e aí o gasto vai ser ainda maior. Mas vamos considerar que você mora aqui na cidade e você vai gastar $100 de transporte público, tá? Então 1.000, 1.100, e aí você vai gastar $300 aí com seguro-saúde, então $1.400. Você vai gastar com as contas diárias, com as contas mensais da casa, né? Como eu falei, luz, internet, gás, telefone. Você vai gastar aí uma média de $500, tá? Então 1.000, né? 1.000 para o aluguel, 100 para o transporte, 1.100, 300 para o seguro-saúde, 1.400. Aí as contas vai dar uns $500 mais ou menos. Então você vai gastar aí uma média de 1.900 e $2.000 só de contas. Mais alimentação, que geralmente você gasta aí em torno de $300 mensais. Então vai sair uma média de $2.300 mensais de gastos, tá? E aí, se você ganhar o salário mínimo da Califórnia, aqui de São Francisco, o salário mínimo em São Francisco hoje tá no valor de $19,18 por hora. Aqui o salário mínimo é calculado por hora, tá? Então, cada uma hora que você trabalha, você ganha $19,18. E aí, se você trabalhar um trabalho comum de 8 horas por dia, 40 horas por semana, que é comum, né, de segunda a sexta, você trabalharia 40 horas por semana, ganharia uma média de $3.068 se você ganha o salário mínimo, né? Muitas pessoas trabalham mais de 40 horas semanais, tem pessoas que trabalham 10 horas diárias, até mais, eu já vi, eu inclusive já trabalhei mais horas, então vai depender muito de quantas horas você vai trabalhar. Você consegue aí ganhar um pouquinho acima do salário mínimo, porque aqui é muito comum, você ganha o salário mínimo como garçom, por exemplo, e aí tem mais as gorjetas, que aqui é muito comum, né, a cultura da gorjeta. Você vai num restaurante, você tem que pagar gorjeta, é parte da cultura, né? Inclusive, às vezes você nem está sendo atendido da mesa, você só vai no balcão, tipo no Subway, por exemplo, compra algo, só de te servir ali no balcão você já tem que dar gorjeta também. Vamos calcular uma média que você ganhe mais ou menos $4.000 mensais aqui em São Francisco, o que não é tão incomum de acontecer. $4.000 é um salário que eu vejo que bastante gente ganha, né? Então, $2.000 você teria de gastos, de despesas, e aí sobraria ainda $2.000 que você poderia $1.000 gastar com você aqui nos Estados Unidos e $1.000 ainda investir, né? Mandar para o Brasil, que hoje está quase R$ 6 o dólar, né? Então daria para mandar aí 5, 6 mil reais para o Brasil, se você é uma pessoa que economiza e não gasta. Então é isso, pessoal. Organize suas finanças, tá? Não faça como eu, que quando cheguei aqui eu tinha muitas coisas para pagar e tudo mais. Ainda tenho, mas se eu tivesse me organizado, conseguiria ter pago muito mais as minhas dívidas e ter, né, guardado muito mais dinheiro. Mas é isso, só para você ter uma média de quantos são os gastos aqui em São Francisco, né? E lembrando também, pessoal, que não venha morar aqui se você não tiver visto, tá? No vídeo passado, a minha amiga Verônica, que é paralegal, ela falou para vocês aí as maneiras de vistos, né? Visto de estudante, de turista, tem os vistos de trabalho também que você pode aplicar. E aí, então, a gente recomenda que você venha de maneira legal para os Estados Unidos. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo e me conta, você achou caro morar aqui? Achou barato? Moraria? E quais outras coisas que você gostaria que eu postasse aqui no YouTube para vocês? Pessoal, obrigado por me assistir até aqui e semana que vem tem mais. É isso aí. Fala galera, sou o Moza do canal Moza na América. Não, corta. Muitas pessoas moram Beijo, tchau.